como autor do requerimento, o deputado Rogério Corrêa. Obrigado, presidente. Saudar, então, todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras. Saudar também nossos depoentes, advogados. Presidente, eu vou direto ao assunto. Eu confesso que estou nervoso hoje, diante do que eu escutei. Eu já vou fazer 32 anos de mandato parlamentar, entre vereador, deputado estadual, deputado federal. E eu nunca estive numa reunião que me deixasse tão nervoso quanto agora, pelo que ele aqui relatou. E nesse sentido eu queria fazer algumas confirmações, porque se de fato isso for confirmado, nós escapulimos de um golpe de Estado por muito pouco. A primeira pergunta que eu quero saber, tudo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês tiveram uma conversa técnica, em primeiro lugar. Sim. E ele queria saber sobre lisura das urnas? Isso, exato. E ele acreditava que as urnas não tinham capacidade de serem neutras e corretas. Isso. O presidente duvidava disso. Sim, duvidava. Foi isso que você conversou tecnicamente com ele. Sim. Ele chegou a insinuar, ou perguntar, ou pedir para que você pudesse demonstrar isso invadindo urnas? Sim, ele ofertou isso a mim. Foi quando eu disse que o código-fonte da urna, hoje, ele fica num computador que não tem acesso à internet. Então, uma invasão de fora seria impossível. Você explicou isso a ele? Expliquei isso a ele. Deve ter ficado triste, né? Porque, veja bem, o presidente pede a alguém que faça uma invasão de urna, cometa um crime desse para invadir a urna eletrônica e mostrar que ela é falsa. Segunda questão, foi o próprio presidente da República no seu encontro pessoal nessa vez. Isso. A segunda questão, ele pediu também nesse encontro, foi o que eu entendi, que o senhor fizesse uma propaganda eleitoral fake, criasse um código-fonte de uma outra urna, nada a ver com o TSE, pelo que eu entendi. Um código-fonte meu, no caso. Código-fonte seu. E insinuasse que votando 22 daria 13. Exatamente. Ou então que realizando 20 votos 22 e 20 votos 13, o 13 teria 30, como um exemplo. Espalharia mais votos para o presidente Lula e demonstraria uma farsa. Uma fraude eleitoral. Ele me explicou à época que a população, ouvindo é uma coisa e vendo é outra. Vendo é verdade. Contra fatos não há argumento. Exatamente. Então o senhor demonstraria isso numa propaganda eleitoral ou no 7 de setembro? 7 de setembro, isso. No 7 de setembro, onde a gente viu coisas absurdas no 7 de setembro. Imagina, presidente, um hacker que fez o hackeamento na Vaza Jato, que demonstrou que aquilo era verdade, gostem ou não, aquilo foi demonstrado que o que ele fez era verídico, e ele mostrando uma urna eletrônica na propaganda eleitoral, ou no dia 7 de setembro, dizendo que o 22 virava 13. Imagina a convulsão social que isso daria no setor do eleitorado. Olha o que o presidente pediu a ele. Porque a população veria o personagem da esquerda fazendo isso e não um técnico de direita. Alguém que comprovou que realmente conseguiu fazer a invasão e a Vaza Jato comprovadamente correta. E à época o STF havia chancelado o que eu fiz, então seria difícil até o TSE ir contra esse ato. Entendido. Imagina o que seria isso no processo eleitoral. Isso foi no mês de agosto, ainda em pleno processo eleitoral. Depois o presidente, ele mesmo que te orientou a ir ao Ministério da Defesa? Sim, como eu disse, ele deu uma ordem ao general, ao coronel, né? Me confundi o título, mas ao coronel... Coronel Marcelo Câmara. Isso, e disse, é ordem minha e... Bom, cara, eu vou apenas ser rápido para poder concluir, meu tempo não é igual da relatora. Então o senhor esteve, a pedido ou por ordem do presidente Bolsonaro, com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Sim. E de lá o ministro fez uma reunião e depois tiveram mais 4 reuniões para discutir como que se daria os questionamentos que as Forças Armadas fariam às urnas eletrônicas, segundo a concepção do senhor, que acabou sendo, na verdade, o autor disso. Exatamente. Confere. Então, veja bem, o presidente da República pede para invadir as urnas, pede para fazer uma propaganda eleitoral fake, para dar convulsão social, e leva ele ao ministro da Defesa para fazer questionamento das urnas. E, por fim, eu perguntaria ao senhor a questão do grampo. Então, foi solicitado ao senhor que assumisse uma autoria de grampo.
poderia já estar grampeado ou não, mas que você assumisse. Exatamente. E que esse grampo seria feito pelo GSI. Ele não falou GSI. O que ele disse à época, que eu me recordo, é que seriam agentes de outro país. Inclusive, eu relatei isso à Veja, e a Veja linkou isso ao senador Marcos Duval, por ser um senador que atuava fora do país. Então, veja os crimes que o presidente da República, cometeu, o ex-presidente da República, para tentar criar condições impróprias de votação ou até anular o processo eleitoral. Deputado Cid Gomes, isso é gravíssimo. Nunca vi algo desse tipo. Aí eu fiquei pensando, será que isso tem alguma credibilidade sobre os fatos? Aí eu queria relatar um pouco o estudo que fiz disso. Primeiro, eu gostaria até que colocassem as fotos que eu pedi para passar. A relação do senhor com a Carla Zambelli e ter sido contratada por ela e contactada por ela foram verdadeiros. Tanto que tem a foto, o Twitter dela própria, que já foi lido pela senadora, que disse, inclusive, que ninguém ficaria em pé sobre o que viria depois, e ela anuncia, então, este encontro. Então, essa relação, podia colocar a foto, é concreta com a Carla Zambelli. Tem foto, tem tudo, encontrou com ela e ela realmente fez esse pedido. Essa é a primeira questão que eu coloco com credibilidade. A segunda questão, o encontro com Bolsonaro no Palácio da Alvorada também foi verídico. Nós vamos ver ali, tem fotos da revista Veja, com os horários. Não é essa, fotos da revista Veja com os horários. E depois a Carla Zambelli havia negado, pode deixar as fotos, porque não é essa não, tinha negado as fotos, a Carla Zambelli, mas depois que apareceu as fotos com a revista Veja, publicando inclusive os horários, que o senhor saiu do hotel, esteve no palácio e saiu do palácio, a própria Carla Zambelli diz que realmente ele esteve com o presidente da República. Então veja bem, ele esteve com o presidente da República, é fato. Não é ilação, é fato, ele esteve. Depois o encontro no frango assado, o telefonema. Pode-se dizer, isso é invenção. Nem o repórter na época acreditou, e o repórter da Veja, eu passo a ser logo em seguida, o repórter da Veja, então ele simplesmente disse o seguinte, eu não acredito nisso, não vou publicar, mas eu vou no cartório registrar. Presidente, eu fui lá no cartório, pedi que fosse o cartório. Queria que até mostrasse aqui. Esse aqui é a ata que o repórter da Veja, a reportagem da Veja, no cartório JK colocou. E ele diz isso aqui mesmo, que o senhor Walter Delgatti colocou, que foi pedido que ele assumisse o grampo. Ele falou isso ao repórter da Veja, que nesta data, no dia, se eu não me engano, 12 de agosto, tem que ver a data, viu? Na data 26 de novembro de 2022, ele foi ao cartório e registrou que realmente o Walter tinha procurado ele, presidente, falado exatamente que o presidente da República tinha solicitado que ele grampeasse o ministro Alexandre de Moraes. As fotos estão aparecendo ali para comprovar tudo que, portanto, são verídicos. Estes fatos que eu coloco demonstram que há muita vericidade já comprovada em relação às questões que o Walter aqui colocou. Então, presidente, é muito grave isso que a gente está vendo aqui. Eu realmente fico impressionado de ver como que um presidente da República pode pedir para se cometer tantos crimes, querer criar uma convulsão social, uma desconfiança geral nas urnas, completamente, fazer com que o Brasil não chegasse às eleições, ou se chegasse, pudesse vir, alguns podem dizer, não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Eu digo, tem tudo a ver com o 8 de janeiro, porque esses tipos de atitude é que foram levando a que um setor da população acreditasse nos absurdos que o ex-presidente da República colocou. Então, Walter, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, esclarecer isso. Nós vamos provar isso, a Polícia Federal tem modos. Eu te daria aí 1 minuto que eu tenho para que você pudesse concluir o que você solicitou. Tudo bem. É bem rápido. Ontem eu fui depor a Polícia Federal. E lá eu tive acesso à oitiva do motorista e de outras pessoas. E eles confirmaram esse encontro no posto e tudo que eu narrei aqui. No posto também? Eles confirmaram a Polícia Federal, o motorista e outras pessoas. Confirmaram na Polícia Federal. Confirmaram. Então imaginem, senhores e senhoras deputados, senadores e senadoras. Isso é o que nós sabemos. Imagina o que a Polícia Federal está sabendo. Eu não duvido, presidente, diante de tudo que está acontecendo agora. As contas do Mauro Cid, o telefone do ACF ontem, 4 telefones deles
que foram também confiscados pela Polícia Federal, as prisões de hoje, da tal da festa da Selma. Eu realmente acho que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela está próxima, por fatos concretos de tentativa de golpe, corrupção e também pelo que fez durante a pandemia um verdadeiro genocídio no Brasil. Muito obrigado.